E aí, hoje a gente vai fundo na história de como o Alice in Chains conseguiu pegar dor, caos, conflito e transformar tudo isso em algumas das músicas e artes mais marcantes da história do rock. Eles não só escreveram sobre a escuridão, eles fizeram dela arte. Vamos começar com uma imagem que, olha, assombra o rock há décadas. A capa do álbum Dirt, de 1992. O que ela realmente significa? A verdade por trás dessa foto diz muito sobre a banda e a escuridão que eles carregavam. Para entender a arte, a gente precisa entender o contexto, né? E para o Alice in Chains, o contexto da criação de Dirt era um mundo que estava literalmente pegando fogo. E esse caos todo do lado de fora acabou entrando em cada nota do álbum. Tenta imaginar assim, né? 1992, o Alice in Chains entra num estúdio em Los Angeles para gravar. Só que, do lado de fora, a cidade estava explodindo em protestos e violência depois da absolvição dos policiais, no caso Rodney King. Esse caos todo lá fora alimentou diretamente a escuridão do álbum. A própria banda admitiu que o medo era palpável. O negócio ficou tão tenso que eles tiveram que literalmente fugir para o deserto com o Tom Araya do Slayer, até a poeira baixar. Essa atmosfera de perigo real virou a trilha sonora não oficial da gravação do Dirt. Mas não era só o caos da cidade, sabe? A inspiração da banda vinha de observações diretas e, muitas vezes, bem sombrias da vida real e de histórias pessoais. Vamos ver como isso aparece em algumas das músicas mais famosas deles. Vamos começar com We Die Young, uma das faixas mais pesadas do primeiro álbum, Facelift. A música é um soco no estômago, e a história por trás dela é tão direta e brutal quanto. A inspiração não veio da imaginação. O Jerry Cantrell estava num ônibus quando viu uma coisa que o chocou. Crianças, algumas com 9, 10 anos de idade, com bipes na cintura agindo como traficantes. Uma imagem muito crua e poderosa da inocência perdida. E essa citação do Cantrell resume tudo. Não era uma metáfora, era a realidade nua e crua. Aquela visão virou o gatilho para uma das canções mais emblemáticas da banda sobre uma geração que se perdia. Agora vamos para outra música icônica, mas com uma origem bem diferente. Rooster mergulha numa história de família profunda e dolorosa, mostrando a capacidade da banda de transformar um trauma pessoal em algo que conectou com milhões de pessoas. Essa música é, na verdade, uma ponte. O Jerry Cantrell a escreveu para tentar entender as experiências do pai dele na Guerra do Vietnã, um assunto sobre o qual eles quase não conversavam. É uma narrativa em primeira pessoa que coloca a gente direto na selva, sentindo o medo e a luta pela sobrevivência. Avançando um pouco, para meadas dos anos 90, a escuridão que a banda explorava já não vinha só de fontes externas. Agora, ela vinha de dentro, das próprias lutas internas que ameaçavam destruir o grupo. Essa frase do Jerry Cantrell sobre o álbum de 1995, que ficou conhecido como Tripod, é talvez a descrição mais honesta e dolorosa já feita sobre uma obra. Não era uma música sobre o fim, era o som do próprio fim acontecendo em tempo real. O processo de gravação foi sofrido. A banda às vezes esperava dias pelo Layne Staley, que estava lutando contra os próprios demônios. E essa tensão toda tá na música. Grind é uma resposta direta à imprensa, que já dava a banda como acabada. E Over Now é uma despedida melancólica, a aceitação de que aquele capítulo estava chegando ao fim. E então tem essa reflexão do próprio Layne Staley, que é de cortar o coração. No meio da névoa da dependência, esse álbum foi um raro momento de clareza para ele. Um registro que ele se lembrava de ter criado, o que torna tudo ainda mais precioso e trágico. Agora sim, vamos voltar ao mistério do começo, a capa do álbum Dirt. Por anos, uma história circulou entre os fãs, mas a verdade tem várias camadas, e a do Layne Staley era a mais sombria de todas. O mito era que a mulher semi-enterrada ali era Demi Parrott, a namorada do Layne. E até que parecia fazer sentido, né? Dado o relacionamento turbulento deles e a vibe sombria do álbum. Mas como muitos mitos do rock, esse não era bem a verdade. A verdade é que a modelo era a atriz Mariah O'Brien. A intenção artística do fotógrafo era criar uma atmosfera infernal, uma imagem ambígua onde não se sabe se a pessoa está viva ou morta. Mas essa era só a intenção dele. E aqui vem a virada na história. O Layne Staley tinha a própria interpretação dele, uma coisa profundamente pessoal e vingativa. Para ele, a mulher na capa era uma pessoa real que ele sentia que tinha destruído sua vida. A imagem não era sobre ambiguidade, era sobre ele se salvando, simbolicamente, enquanto via essa pessoa ser engolida pela terra. A história do Alice in Chains é de perda, sim, mas também é sobre resiliência.
Após a morte do Lane Staley, a banda ficou em silêncio por anos. Mas quando eles finalmente voltaram, fizeram isso de um jeito que honrou o passado de uma forma muito poderosa. 17 anos. Esse é o tempo que separa Dirt, a obra-prima da banda, do seu retorno triunfal. Um número que carrega um peso simbólico gigantesco. E o retorno foi totalmente calculado. Black Gives Way to Blue, o primeiro álbum depois da morte do Staley, foi lançado exatamente no aniversário de 17 anos do Dirt. Uma conexão direta entre o auge da dor e o começo do renascimento. O álbum inteiro é uma conversa com a ausência do Lane. Mas a faixa título é o tributo mais direto. E para tornar essa homenagem ainda mais especial, eles chamaram um dos maiores músicos de todos os tempos para participar. Sim, o próprio Sir Elton John. A presença dele no piano adicionou uma camada de beleza e melancolia que foi além do gênero, um sinal do profundo respeito que o mundo da música tinha pelo legado de Lane Staley. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. A jornada do Alice in Chains é um testemunho do poder da arte de confrontar a escuridão e de alguma forma encontrar um caminho para seguir. Eles não só sobreviveram à escuridão, eles a imortalizaram. Se curtiu o vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Grande Aposentado.